E aí, Daniel? Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo certo? Beleza, e com vocês aí? Tranquilo? Dentro do Tranquilo possível? também. Beleza. Se acostumando e se adaptando com essa nova realidade. Bem nessa. Tava Tá ouvindo até... bem? Tá tranquilo? Tô suave. Tava até comentando com algumas pessoas agora, final da tarde, enquanto a galera vai chegando aí. Uhum. Na verdade, agora, o particular da situação de agora é que é todo mundo junto, né? Mas Sim, individualmente, várias empresas, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, várias empresas já passaram ou irão passar por situações assim, só que individuais, né? entendi. E esse aprendizado de agora, inclusive, vai servir para o meu individual e para o meu coletivo, né? Com as suas devidas diferenças, mas então Sim, sim. eu Ma- prefiro Mas ver por essa, esse lado. Diga. é essa, Gabriel, eu acho que é a primeira vez que eu, pelo menos, estou entendendo que a gente realmente está passando e vai passar, né, por uma crise, né? Porque eu acho que, assim, outras oportunidades, tanto de caráter econômico ou outras situações que a gente já passou, bem como tu falou, cada um tem as suas crises particulares e individuais. Só que agora a gente vê uma questão de contexto que pega absolutamente todos, né? Então não escolhe assim, empresa que tinha caixa ou quem não tinha caixa, quem tinha mais funcionários ou menos funcionários. Pega absolutamente todo mundo. Exato. Vamos dar uma seguradinha aí para bater o horário das 8 que a gente se organizou e a gente Beleza. começa a fazer um bate-bola aí. Fechado. Fechado. Tá no home office também? Tô no home office e hoje, por uma tremenda coincidência, tem um músico aqui no prédio que resolveu dar um show de saxofone às 8 horas também, junto com a nossa live. Então, vai ser uma boa competição hoje aqui. Eu acho que foi sexta-feira, se eu não estou enganado, a gente fez uma live com o Juarez para falar sobre o home office mesmo, assim, dicas de Nossa. trabalhar e tal. E por coincidência não também um vizinho aqui, mas daí lá no terra, em outro terreno, tava tocando corneta, ensaiando umas músicas até que legais assim. Mas eu meio longe da janela, já estrategicamente, né? E cuida, pô, daqui a pouco a galera do outro lado da live vai começar a ouvir também. O Vai pior não é começar nem a o, ouvir o cara o pior não é nem o ouvir, é o ouvir e se interessar mais pela música do que pelo conteúdo. do que pelo conteúdo da live. Aí a concorrência fica desleal. É, bem nessa. Mas hoje a gente já também tem um cenário um pouco mais claro, né, dos próximos 7 dias aí, né, que então vamos com afastamento social, né, segundo o governo do estado, até mais 7 dias. Não sei se isso dá terça, quarta-feira da semana que vem só, né? Isso, 4 da semana que vem. Mas eu me animei por um aspecto hoje, né, pelo que eu ouvi, né, que pela primeira vez eu ouvi já se falando em estudar a reinserção agora, né, para que a gente comece a se relacionar com o vírus, porque me parece que um dos caminhos para que a gente saia disso é que mais gente pegue, né? Então, vai precisar ter esse contato, né? Nós não vamos poder ficar recluso aí durante tanto tempo. É o que eu também vejo com bastante positividade é que de fato o pessoal vem aderindo, né, às condições, o que vem se pedindo. Sim, Muito se fala também, a gente é bombardeado por um monte de informações aí, tem hora que o melhor é você não saber, né? Porque daí não tu está fica se exposto a... perguntando. É difícil de equilibrar depois o que é seguro, o que é fiel à informação ou o que já está mascarado, enfim. Sim. Mas o interessante é ver que de fato o pessoal percebeu que é sério e que tem solução e que depende das pessoas. Que tem a nossa parte que a gente tem que fazer e não temos como fugir disso. Isso aí. E hoje a ideia é que, conforme a gente vá conversando ali, eu monitore para ti caso venham questionamentos, perguntas, até porque é legal que a galera participe, né? Que elas possam colocar aí os Legal, seus entendi. questionamentos, enfim. E aí eu vou te passando conforme o contexto da conversa, enfim. Mas a ideia é essa. Beleza, beleza. E Não, eu quem acho que essa é a parte importante, é justamente a gente ver qual é o tipo de
de realidade, de situação. Claro, a gente não consegue tratar individualmente cada uma dessas situações, né? Até podemos pensar em deixar isso aí de alguma forma um canal aberto para que quem tenha situações pontuais, para que a gente possa conversar posteriormente, mas vai ser fundamental ter a interação do pessoal para a gente ter conteúdo relevante que vá bem ao encontro do que cada um tá sentindo nesse momento. Bem nessa. Só vou abrir o teu... Vou aproveitar e vou abrir o teu material aqui que tu disponibilizaste, até depois, se quisesses falar sobre ele. Acho que sim, Ana. Ele já está voltando ali. Olá, pessoal, tudo certo? O Daniel já conecta aí, a gente já inicia nosso bate-papo. Só um minutinho aí, pessoal, a gente já retoma. Boa noite. Agora sim. Aí, beleza. A Ana Paula do Sebrae achou que tu tinha ido tocar sax com o cara lá. Eu acho que ela não perderia essa oportunidade por nada desse mundo, viu? De fazer esse comentário.
teve mais gente que, provavelmente por engano, pediu para participar ao vivo e daí deve ter bugado aí, ó. Pode ser, pode ser. Mas então, pessoal, é isso. Boa noite para a galera aí que tá chegando. Meu nome é Gabriel, hoje eu sou gestor de inovação na ACIS. A gente vem nesse momento buscando compartilhar e auxiliar da melhor maneira possível nossos associados, a comunidade em geral. E com esse objetivo que a gente vem trazendo periodicamente alguns conteúdos, algumas dicas, algumas visões diferentes do que pode ou deve ser feito durante e pós esse momento, né? Nós conversamos na semana passada com o Juarez sobre esse desafio e essa vantagem, e algumas dicas de como trabalhar home office nesse momento que se faz tão necessário. E hoje a gente vai conversar com o Daniel Keller, que acredito que seja conhecido pela maioria de vocês e que tem uma bagagem aí bem grande já envolvendo várias empresas, várias situações, planejamento, replanejamento, postura, enfim, e a ideia é que a gente possa conversar um pouco justamente sobre a estratégia necessária para isso, né? Para estar vivendo e passando por essa fase, né? Que a gente sobreviva com pontos saldos positivos. É isso aí, então, Daniel, deixo contigo aí a palavra, fica à vontade e seja bem-vindo. Legal, obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todo mundo que aceitou também tá participando desse momento. E a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, uma conversa, né? Então vocês podem ir interagindo com os questionamentos e com a posição também de vocês. Acho que sempre bom é importante a gente lembrar que quando a gente tem essas possibilidades de conversar, especialmente em momentos como esse que a gente está passando, a gente jamais vai trazer verdade absoluta, vai trazer um ponto de vista que seja definitivo, mas quem sabe se provocar, né? Eu sempre gosto muito do verbo provocar, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a nossa posição, né, perante esse cenário. A gente falava um pouquinho antes de começar aqui, que eu acho que pela primeira vez a gente realmente vai poder dizer que nós já estamos passando e vamos atravessar uma crise, né? Porque em outras situações, até a própria cidade de Rio do Sul já passou por momentos de enchente, que também houveram parada, que a gente precisou ficar recluso nas suas casas, mas situações pontuais, situações locais, né? E que também quando elas passaram, voltou com muita força, com muita pujança, quase que compensando todo aquele tempo parado. Mas agora a gente tem um cenário um pouquinho diferente, que é um contexto não só local, regional, nacional, mas um contexto mundo, né? Então, eu tenho bastante a convicção de que momentos como esse, eles viram a página, né, de alguns paradigmas de como é que a gente entendia a economia, o mercado e a nossa posição. E um primeiro ponto, né, que eu queria provocar aqui com vocês hoje, é que, ao mesmo tempo, né, eu vejo que a gente tem um paradoxo aí agora, ao mesmo tempo que as micro e pequenas empresas, os profissionais autônomos, são os primeiros grandes afetados, mas em contrapartida eu também olho isso por uma outra ótica, que a pequena empresa, justamente pela qualidade dela de ser uma pequena empresa, ela tem uma capacidade de se reinventar que é muito maior do que uma grande organização. A grande organização, nesse momento, quem sabe o que ela tenha mais do que a gente? Caixa financeiro, para aguentar um tranco. Ela tem um fluxo de caixa projetado para ela, com capital de giro, com reserva, com investimento, coisa que a maioria das pequenas empresas não tem. Mas elas certamente vão ter uma dificuldade muito maior no quesito de se enxergar que tem que fazer uma mudança no seu rumo. Uma grande corporação fazer isso é muito complicado, né? Eu sempre gosto de uma analogia, que imaginem que uma grande empresa é como se fosse um transatlântico, e uma pequena empresa é um jet ski, né? A gente de jet ski agora, se a gente enxergar ali na frente que a gente tem que mudar completamente o curso, a gente toma uma decisão, comunica 1, 2, 3, 10, 20, 30 pessoas que estão envolvidas com isso e faz. Uma grande empresa, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, já é para a gente começar a pensar que, sim, somos mais vulneráveis nesse momento, mas também temos, sem sombra de dúvida, uma capacidade de se reinventar muito mais rápido do que qualquer outra empresa. Um outro aspecto, né, que eu ainda tenho tratado e tenho conversado desde semana passada, a gente tem tido contato diário, né, durante vários momentos com clientes, com não clientes, com pessoas que estão querendo conversar sobre esse momento, mas é de que a nossa posição, né, como empresário, como profissional, independente do segmento que a gente atue, pelo menos a gente tem duas grandes frentes de trabalho para olhar nesse primeiro momento. Uma de caráter técnico, né, e uma de caráter comportamental. E eu entendo que a de caráter comportamental é o nosso grande primeiro desafio.
né? Quando a gente fala numa empresa de hard skill e de soft skill, também está se pedindo agora nesse momento, né? Eu senti bastante isso da semana passada para cá, um desespero, né? Uma situação quase que generalizada de algumas pessoas dizerem isso vai quebrar meu negócio, isso vai inviabilizar completamente, depois disso eu não sei o que vai ser de mim, e eu acho que a gente tem que ter um momento de sentar a poeira um pouquinho, né? E de a gente entender que é uma situação que está pegando todo mundo, né? Então a gente não pode ter aquele sentimento de que, poxa, justamente agora que eu estava fazendo isso, que seria um grande ano para mim, a gente se colocar quase como vítima dessa situação, porque a gente não é vítima, né, dessa situação. A gente é um dos atores que está envolvidos diretamente, como o mundo inteiro está. Né? Então, acho que atentar, né, para esse equilíbrio emocional que o empresário precisa ter nesse momento agora. Até porque esse equilíbrio emocional chegue até na sua equipe, né? Eu tenho dito para todo mundo, a primeira coisa, vamos equilibrar emocionalmente, porque se a gente não tiver esse equilíbrio, a nossa tomada de decisão, eu tenho visto algumas empresas tentando tomar medidas de reação para um cenário que a gente nem tem certeza ainda. É um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer, não se define estratégia nesse momento. A gente tem que definindo planos de ação de curto prazo agora para tentar entender o que vai acontecendo à medida que o cenário externo vai se modificando. Então, cuidado, né, para que a gente não tome decisões definitivas num momento que ele é passageiro. É uma situação completamente de exceção que a gente tem. E aí, isso vai depender basicamente do nosso equilíbrio emocional, do nosso controle, né, de tudo que a gente sente nesse momento. Eu sei que quando a gente olha boleto para pagar, um time para fazer o pagamento de folha de pagamento ali, bate esse desespero. Só que nesse momento, se a gente não levantar informações, né, a respeito do nosso negócio para entender qual é realmente o cenário que eu estou, a gente vai sofrer por uma coisa que a gente nem sabe o que é. Ou melhor, a gente vai sofrer pelo que a gente está assistindo na televisão, pelo que a gente recebe no WhatsApp, só que eu acho que essa não deveria ser a nossa postura nesse momento. Né? E quando eu falo do levantar informação, eu já estou falando do segundo aspecto, que é o aspecto técnico. Né? Então, eu acho que essa seria uma primeira coisa, né, a cada uma das nossas empresas que a gente pudesse fazer. É realmente, bom, eu vou ser impactado, você vai ser impactado, todos nós vamos ser impactados. Mas qual é realmente o impacto que isso vai trazer? Eu não sei se todos vocês que estão participando aqui já fizeram seus levantamentos de fluxo de caixa para os próximos 30 e 60 dias. Eu falo fluxo de caixa porque é o ponto que é mais sintomático hoje dentro de uma empresa. Quando a gente fala do momento deste parada de crise, a primeira coisa que vem à tona é o bolso. É a preocupação que a gente vai ter com o dinheiro que a gente tem que ter para pagar fornecedor, para pagar os nossos compromissos, o que a gente tinha e tem a receber do mercado de contratos vigentes ou de negócios que estavam para acontecer. Quando a gente faz, né, esse levantamento e traça assim, bom, o meu cenário para os próximos 30 dias é esse. Eu tinha uma previsão de receita de X mil reais. Eu vou traçar um cenário otimista, um realista e um pessimista. Poxa, na pior das hipóteses, eu vou ter um furo, um desencaixe de tanto. E nos próximos 60 dias? Isso vai resolver, né, o nosso problema? Não, não vai resolver. Mas isso, quem sabe, começa a diminuir um pouco a nossa ansiedade, porque enquanto a gente está somente na loucura, né, das informações que a gente vai recebendo e do pessimismo, muitas vezes, que se instala num momento desse, realmente a nossa tendência é querer tomar medidas drásticas para um momento que, quem sabe, ele requeira movimentos mais cuidadosos. Né? Sob pena de a gente fazer algum movimento brusco, o cenário mudar radicalmente daqui a 10 dias e a gente ter na melhor das intenções, a gente dá um tiro no nosso próprio pé, né? Porque não trabalhou com base em informação. Então, esse para mim é o primeiro aspecto de caráter técnico para a gente traçar qualquer plano, né, daqui para frente. É já nesse durante fazer um levantamento, para que a gente possa se responder a seguinte pergunta: qual é o desafio que a gente tem nesse momento? Né? O nosso desafio não é atravessar a crise do coronavírus. Cada um vai ter um desafio muito particular. E a gente vai ter que levantar qual é o nosso desafio. Tem empresas que eu tenho conversado que ela tem um desafio de caixa. Né? Ela não trabalha com mensalidades, ela trabalha com venda, então parou o seu cliente de ir no seu ponto de venda, parou o seu faturamento. Ela não tem uma venda recorrente. Tem outros clientes que têm uma venda recorrente com mensalidade, por exemplo, que eles têm uma outra preocupação, de o cliente entender que o que eles prestam de serviço não é artigo de primeira necessidade e parar de pagar a mensalidade. Tem empresas que dizem, não, todo o ganho que eu teria esse ano em faturamento estava baseado no lançamento de um novo produto. Poxa, então agora o problema dessa empresa é o que ela vai fazer com o produto novo que está ali parado. Então, para que a gente reconheça
qual realmente é a nossa dor do momento. Eu sei que é um momento de a gente ter compaixão, de ter empatia, mas a gente também tem que cuidar para não sofrer o dilema empresarial do outro, ou o dilema empresarial que vai ser de contexto de todo mundo, de mercado, que são eventuais problemas de recessão, de desemprego. Mas se a gente não olhar para o nosso agora, pode ser que a gente entre numa onda de pessimismo sem sequer conhecer exatamente qual que é a nossa realidade. E aí, isso entra num loop, né, de não ter informação, de receber notícias pessimistas. E quando chega um momento, a gente está falando mal do próprio negócio, sem sequer saber qual é a nossa reação, a nossa situação perante o cenário. É mais ou menos, daqui a pouco todo mundo está com coronavírus sem ter feito exame. Né? Daqui a pouco a minha empresa está quebrando, mas eu não sei sequer quanto que ela está deixando de faturar, porque eu não estou tomando decisão e não estou olhando com base em informação. Então, para mim, esses dois primeiros pontos, eu diria que são pontos zero, né, para a gente começar esse momento de passar por isso. Equilíbrio emocional, e fazer um esforço muito grande para isso, até porque se a falta do equilíbrio emocional fosse um antídoto para isso tudo, não teria problema nenhum, né? Mas não é. Só vai potencializar ainda mais as situações que já são complexas por natureza. Agora, se a gente tem informação, a gente começa a olhar para a nossa realidade e tira o foco do problema. O problema todo mundo já sabe que está aí. A gente vai ter que encontrar as medidas e as soluções para isso. Legal. Até teve alguém até que pediu, Daniel, para a gente dar uma passada também na situação do pessoal autônomo, né? O cara que, se ele trabalha, entra recurso, se ele não trabalha, não entra recurso, né? Se é diferente para o empresário, não, nesse teu prospecto aí, né? Uhum. Eu vejo assim que quanto menor o ambiente que a gente estiver falando, maior é o impacto num primeiro momento, mas, de novo, maior é a capacidade de reinvenção. A grande empresa, né, ela vai passar por isso e vai ser impactada. Ela tem o caixa para passar por isso. Ela tem a dificuldade de se reinventar. Uma empresa com 10 funcionários, pode ser que ela tenha um caixinha para aguentar um pouco isso. A capacidade de se reinventar é bem mais fácil, bem melhor, adaptável do que uma grande empresa. Poxa, e o autônomo? Né? O autônomo que da noite para o dia, hoje eu escutei o depoimento de um amigo, né, que é da cidade de Florianópolis, ele disse, meu jardineiro me ligou hoje de manhã cedo, perguntando se não podia ir, se não tinha nada para fazer, porque os 5 clientes fixos que ele tem, 3 não estão sequer na cidade de Florianópolis para ele conversar. E o outro falou que agora isso não era prioridade para ele. Né? Poxa, o que esse cara faz? Esse profissional autônomo, que muitas vezes ele precisa do recurso dele de curtíssimo prazo. Não se tem nem essa visão empresarial de fechar um ciclo de 30 dias. Às vezes a gente tem um profissional autônomo que ele tem o recurso da semana, viabiliza a semana dele vigente e a próxima semana, e é giro de curtíssimo prazo. Esse profissional ele vai ter que se voltar, né, para dentro dele mesmo e tentar entender o seguinte: existe alguma outra coisa que eu possa fazer neste momento para garantir o meu sustento financeiro? Quem sabe ele vai até mudar um pouco o perfil da atuação dele. Mas em cenários como a gente tem hoje, quando a gente está falando de um profissional autônomo independente, pode ser que ele precise sim ter um plano altamente emergencial de curto prazo, que é simplesmente de se manter vivo como profissional nesse tempo, para que depois ele possa se realocar. Mas tem uma coisa, Gabriel, que eu acho que vale a reflexão, especialmente para o profissional autônomo, mas também vale para a pequena empresa, onde é que a gente tem visto bons resultados, né? Já nesse curto prazo de contatos com pessoas que a gente tem em vários cantos de vários segmentos. Do profissional autônomo ou da pequena empresa, apostar muito nesse momento na sua base de clientes. Né? Porque ali na base de clientes, a gente pode encontrar, quem sabe não nesse momento, uma oportunidade de negócio, de vender alguma coisa, mas que quem sabe a gente possa encontrar alguém com uma compreensão da sua realidade, que vai fazer o que esse colega fez com o seu jardineiro lá. Ele disse, olha, eu vou te antecipar aqui 3 diárias. Né? Vai resolver a vida dele, né, aquelas 3 diárias? Não. Mas certamente, como um plano de curto prazo, um plano emergencial, aquilo vai compor a receita dele durante algum tempo. Né? Eu acho que é bem, bem importante quando a gente estiver falando com profissionais liberais, profissionais autônomos ou até com uma pequena empresa, a gente ter também um vislumbre positivo de que a gente não vai ficar nessa situação durante tanto tempo. Né? Não vai ser possível, a gente não tem estrutura no país para aguentar uma situação dessa durante muito tempo. Então, por isso que eu volto no ponto anterior. Mesmo o profissional autônomo, que ele faça um levantamento assim,
qual é o meu problema agora nos próximos 45 dias? O meu problema é que eu aferia sempre uma renda de 3, 4, 2, não importa quantos mil reais. E eu tive uma quebra de 50%, de 30% ou de 100% disso. Como é que eu atravesso esse curto prazo? Né? É a gente cuidar, como eu mencionava antes, para não tomar uma decisão definitiva ou de sair fazendo um monte de coisa. Né? Eu também vejo que esse é um caminho meio empírico que a gente tem, né? Que é na impossibilidade de fazer aquilo que eu estava fazendo e estava tendo como receita, eu saio fazendo um monte de outras coisas sem sequer olhar a posição real que eu tenho com base em informação. Então, aí sim, para mim a regra vale a mesma para a empresa, para a grande empresa, para a pequena e para o profissional independente, profissional autônomo. Qual é o problema que eu tenho pela frente? Eu tenho um problema de faltar 3 mil reais por mês. Onde é que esse 3 mil reais por mês ia? Ele ia no pagamento de A, B e C de contas que já estão comprometidas. Há possibilidade de renegociar isso? Há alguma tolerância em função do momento que a gente está? Eu acho que a gente só não pode, né, entrar nesse looping de achar que acabou tudo, que está tudo perdido, porque não é assim. Né? Não é a primeira vez que a gente passa por uma parada, especialmente em Rio do Sul, o pessoal sabe muito bem, né? Eu tive a oportunidade de morar 3 anos em Rio do Sul, logo depois da grande enchente em 2011, quando eu cheguei em Rio do Sul, e a gente viu as pessoas se reinventando muito rapidamente. Quem sabe a gente tem uma situação de contexto agora que a recuperação vai ser um pouquinho mais lenta. Mas para a gente não entender que é o fim. Não é, a gente só precisa se organizar com base em informação. Legal. E esse, pegando o gancho ali da lentidão, né, de ser um pouco mais lento, a gente também tem que olhar para o lado bom que hoje a nossa cidade está de pé, né? Ela está inteira. Então, em minutos depois, por exemplo, desse autônomo poder sair de casa, ele vai poder estar gerando negócio. Ele não vai depender Sim. de uma limpeza de uma rua, de um Sim. barranco. Então, o Robson, inclusive, comentou ali, enquanto você falava, algo bem, bem relevante sobre esse cuidado financeiro, né, que o empresário tem que ter e vem tendo, mas também o colaborador, o indivíduo enquanto pessoa, né? Eu entender que as coisas podem mudar um pouco mês que vem, daqui 20 dias, enquanto empresa, enquanto pai de família, mãe de família, enfim. E o que eu estou fazendo com o meu financeiro, né? Eu estou em casa, querendo ou não, o consumo aumenta, né? O consumo, Sim. a possibilidade de fazerem algumas coisas aumenta. Eu preciso entender que agora é o momento de calcular, né? É o momento de colocar na balança, fazer o que a tartaruga faz quando ela sente perigo. Ela vai para dentro de casa e entende o que ela deve fazer. Uhum. E às vezes esse é o melhor momento, inclusive, para eu reinventar algumas coisas, né? A gente comenta em alguns programas, em algumas ações que a gente participa, a gente faz os profissionais, as pessoas pensarem o que aconteceria se o teu negócio não existisse amanhã. Uhum. Se faria falta, se seria relevante ou não. Hoje é um momento que você pode fazer um pouco disso na prática, né? Porque o seu negócio não deixou de existir, mas talvez ele está desativado por esse momento. Sim. E quanto Sim. de falta esse teu negócio está fazendo? Se nenhum, ou será que não está na hora de aproveitar um pouquinho desses dias para pensar como entregar diferente, né? Como fidelizar diferente? E para finalizar, a Cris Cal comentou a importância da gente cuidar com as informações, né? Hoje eu não preciso perguntar para ninguém como está o coronavírus. Basta eu olhar para qualquer dispositivo, celular, televisão, rádio, o que for, que vão estar me falando mesmo eu não querendo. Então, ela até citou ali a facilidade ou o cuidado de escolher 2, 3 pessoas, 2, 3 fontes que você considera seguras e foque nessas. Porque o que o Daniel falou hoje sobre o coronavírus, o Gabriel pode falar diferente daqui a meia hora. Sim. E enquanto você não sabe com quem de fato está correto, você vai enlouquecer. E vai deixar de focar no que de fato precisa, que é no que o Daniel vem comentando agora, dessa questão estratégica, né? Então, ficar sabendo das informações é válido, mas informações que te passem segurança e não só que te deixem mais perturbado, né? É isso, né? Pegando a outra fala ali do Robson, né? Esse cuidado
esse momento que a gente está agora, tanto o cuidado nosso com a nossa gestão financeira, mas também com a lembrança do pensamento das nossas equipes. Eu gosto de fazer uma analogia, que o momento, quem sabe que a gente esteja agora, é muito parecido com o momento que a natureza, né, nos mostra quando um animal entra em hibernação, quando uma planta entra em dormência, o que ela faz? Ela diminui, né, diminui muito o seu gasto energético, porque ela sabe que ela não vai ter condições de consumir tudo aquilo e repor aquela energia, por conta de um inverno rigoroso, por causa de uma situação de estiagem. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer como empresa e até como pessoa nesse momento. Como é que eu trago, né, o meu índice de gasto, o meu índice de custo, para um patamar que ele me mantenha na condição de eu continuar ligado só. Então, quem sabe seja, sim, o momento de a gente impor para a gente mesmo algumas restrições, algumas coisas, para que a gente passe por isso sem sentir tanto impacto. Mas, engatando, né, isso que a Cris levantou da questão da informação, porque a falta de informação confiável, ela gera medo, ela gera insegurança. Medo e insegurança está altamente conectado com a ansiedade. E a ansiedade faz com que a gente trave, né? E ao travar, eu vou voltar no primeiro ponto que eu tenho insistido muito, muito, muito. A maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, que têm sinalizado que vão passar por dificuldade, elas não sabem qual é a real dificuldade que elas vão enfrentar. Elas entraram no turbilhão de coisas que todos nós entramos, mas elas não têm clareza ainda sobre qual é o meu desafio 30 dias e o meu desafio 60 dias. Porque no contexto agora de coronavírus, 60 dias se transformou em planejamento de longuíssimo prazo. Então, qual é a situação que eu tenho? Uma grande empresa tem que fazer essa conta, uma pequena, uma média, e o profissional autônomo, ele também tem que fazer essa conta, porque senão a gente vai entrando, né, no caos da desinformação ou das informações que não são boas, né? Não é bom a gente ligar a televisão ou receber atualização de percentuais, né, de número de casos que vão sendo confirmados, e me parece que a tendência mostra que nos próximos dias a gente vai sim ter um aumento desses casos, e a gente tem que entender que tem um fluxo natural aí. E, de novo, não é falta de empatia, não é egoísmo, não é deixar de pensar nos outros, mas cuidado para que a gente não fique só pensando pelos outros e esqueça de conhecer exatamente qual é a realidade do nosso negócio. Nosso negócio vai ter dificuldade, vai. Só que a gente precisa saber qual é. Qual é a dificuldade que eu vou passar, para que eu possa traçar o meu plano, considerando, eu sempre gosto dessa ideia dos 3 cenários, um cenário otimista, um cenário realista e um pessimista. E vamos trabalhar com planos de curtíssimo prazo para cada um deles. Show. Legal. Dando continuidade ali, teve alguém também que fez um questionamento interessante, como não ser esquecido, né, pelo meu cliente nesse período de portas fechadas, enfim, de não relacionamento, né? E junto com isso, a Larissa também perguntou sobre alguma forma ou algum caminho para a gente procurar evitar a inadimplência nesse período onde todo mundo se retrai, né? E daí, da mesma maneira que eu, empresário, estou procurando negociar com os meus fornecedores, os meus clientes também estão ou irão fazer comigo, né? Então, como que a gente consegue criar essa balança, esse equilíbrio para que eu também não deixe de pagar as minhas contas, mas que também não deixe de receber os meus dividendos, né? Legal. Eu acho que são 2 coisas bem, bem importantes que foram levantadas aí no primeiro questionamento sobre o que fazer, né, se aquele relacionamento tradicional que eu tinha com o meu cliente, ele foi cortado, ele foi impossibilitado pelo afastamento social que a gente tem. Uma outra coisa que eu também tenho lembrado, né, sem a intenção de apontar isso como um dedo na ferida, mas de lembrar simplesmente que boa parte da dificuldade que agora ela se manifestou para cada uma das empresas, ela não é nova. Ela não surgiu, essa dificuldade, por conta do cenário do coronavírus. O coronavírus só evidenciou um problema que a gente às vezes já jogava para baixo do tapete, né? Aquela empresa que não tinha um fluxo de caixa desenhado, ela nunca teve um fluxo de caixa desenhado. Agora, quem sabe ela viu a necessidade disso. Então, a empresa que também só se restringia, ou o profissional que só se restringia a fazer relacionamento e fazer contato com o seu cliente quando o cliente o procurava, ou quando a gente ia vender alguma coisa para ele, agora ela está sentindo essa necessidade. Agora tem o outro lado, né? Tem empresas que já desenvolviam um relacionamento continuado com o cliente, mesmo quando ele não estava comprando.
Então, se a gente já fazia isso, continua fazendo. Se a gente não fazia, volta para o que eu falava um pouquinho anteriormente. Não é o momento agora de a gente buscar novos clientes. É o momento de a gente olhar para a nossa carteira de clientes, para aqueles clientes que já compraram da gente nos últimos tempos, e sim estabelecer um relacionamento com ele. Pô, que relacionamento eu estabeleço com ele se eu estou de portas fechadas, se o meu produto não pode ser sequer entregue para ele? É o relacionamento de preocupação com o que ele está passando. Eu entendo, Gabriel, que um dos divisores, né, que a gente vai mudar é a relação entre cliente e fornecedor depois disso. Porque esse momento, ele está mostrando quem tinha uma relação exclusivamente de compra e venda e quem tinha uma relação de parceria, de desenvolvimento de relacionamento, de conhecer a dor do cliente. Né? É um relacionamento que hoje a gente já chama dentro do conceito do CS, do Customer Success. É o momento de a gente estar preocupado com o sucesso do nosso cliente. E agora eu vou tentar engatar com a segunda pergunta da Larissa. Se nesse momento o sucesso do nosso cliente é a gente conversar com ele e proativamente já propor para ele uma eventual renegociação do que ele tem que nos pagar. Eu sempre digo que nesses momentos a melhor forma de a gente evitar a inadimplência é nós sermos proativos e provocarmos uma leitura do cenário com o cliente. Tenho certeza, o cliente vai dar preferência para aquele fornecedor que tiver uma relação proativa com ele. Aquele fornecedor que simplesmente fechar os olhos, fechar os ouvidos e ficar esperando chegar no dia 30 e o cliente fazer o pagamento como ele sempre faria, pode ser que ele vá ser surpreendido. Agora, se a gente conversar com o nosso cliente, e eu vou falar de uma experiência que eu tenho tido nesses últimos dias, que é poder conversar realmente com os meus clientes. A gente vem sempre de uma ciranda de compromissos, de agenda e de loucura e de correria, e a gente resolve por WhatsApp, a gente resolve por e-mail, e agora eu me vi numa situação onde eu consegui conversar com os meus clientes. E estou vendo como isso é positivo, e isso é uma prática que eu não quero abandonar. Né? Não que eu não converse quando esteja em consultoria com os clientes, mas fora desses momentos. Né? O quão importante vai ser agora a gente estabelecer um relacionamento. Não é, quem sabe, o relacionamento de tentar vender alguma coisa. Né? Esse é um risco desse momento, que no afã de a gente querer gerar um faturamento, a gente saia colocando o nosso cliente contra a parede, quase colocando ele numa obrigação de comprar da gente. Só que a gente tem que lembrar, se fosse um problema localizado meu, até faria sentido uma iniciativa dessa. Mas como tu mesmo lembrasse, o meu cliente vai passar por uma dificuldade. Né? Porque o negócio dele ou a atividade dele também foi impactada. Então, eu acho que o relacionamento vai fazer uma diferença de quem passa bem por isso e quem vai ter muita dificuldade. E, já ligando isso com a inadimplência, não existe, né, eu acho que uma forma mais transparente de a gente tratar essa situação, que é conversando com o nosso cliente. Hoje, né, um cliente nosso que tem uma operação de varejo fora aí da região, ela começou a contactar com seus clientes porque tem crediário. E esse crediário está ali aberto. Então, eles já propuseram uma situação de renegociação de datas para o crediário. Tenho certeza. Né? Essa proatividade de eles já ter ido ao encontro do cliente vai ser, sim, um atenuador da inadimplência. Vão ter inadimplência? Certamente vai ter aumentado a inadimplência. Mas, sem dúvida, ela pode ser atenuada pela nossa proatividade de ir ao encontro do cliente. Legal. Mesmo parecendo ser um exemplo, uma comparação muito superficial, né? É o mesmo que a gente pensar nesse momento de aflição, de receio e tal. Quem de nós cancelou a assinatura do Netflix, do Spotify, com receio de não ter dinheiro para pagar isso, né? Eu sei que o valor é insignificante, né? Mas eu trago isso no sentido do valor, né? O quanto gera de valor isso para mim, né? Então, ele não está na minha lista. Isso, aí é a questão da relevância. Né? Então, se eu sou um prestador de serviço e eu sou o primeiro da lista a ser cortado no momento de dificuldade, qual era a real relevância que eu tinha? Eu sei que é meio duro, né, a gente falar disso, porque parece que a gente está colocando o dedo na ferida num momento delicado. Só que eu entendo que são nesses momentos que a gente começa a realmente repensar qual é o posicionamento que a gente tem para os nossos clientes. Né? Tem uma outra situação, né, que também, quem sabe, não seja o exemplo mais pertinente, mas a gente tem visto também, né, que como a gente entrou num período quase de recesso para algumas pessoas, a gente tem visto que a mesma pessoa que daqui 15, 30 dias vai ter a dificuldade financeira, hoje ela não está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Ela não está contactando com o seu cliente, ela não está zelando, ela não está cuidando. Bom, se eu não tenho nada para fazer com o meu cliente,
via de regra, a pequena empresa tem um contato mais próximo, ela sabe quem são os seus clientes. Olha, se ela quiser perguntar como é que está a família do cliente, quem sabe seja uma ação de relacionamento nesse momento. Porque vai ser sim um momento de um divisor, de entender que as relações entre cliente e fornecedor, que eram únicas e exclusivamente baseadas numa entrega de alguma coisa e no pagamento de um valor financeiro por isso, essas vão ser as mais abaladas. As relações, e eu não estou falando de relações pessoais, estou falando de relações profissionais, onde a gente se preocupa com o sucesso do nosso cliente. Essas, ser bem cultivadas nesse momento, por mais que o seu cliente não tenha condição de injetar R$1 no seu negócio hoje, tenha certeza que a hora que a situação começar a normalizar, você vai ser o primeiro da lista a ser reativado também. Exato. Até nesse sentido, o Joel comentou ali anteriormente, é muito válido e nos ajuda nessa questão de fidelização, de relacionamento, de financeiro, a valorização do comércio local, né? Eu preciso entender que se eu comprar no comércio local, eu vou estar aquecendo inclusive o meu próprio cliente, né? Então, fazer com que as pessoas que estão assistindo não necessariamente são de uma única cidade, mas cada um da sua, né? Que a gente consiga valorizar de fato as pessoas da nossa localidade, da nossa região, do nosso bairro, enfim. Porque se o meu vizinho vai bem, geralmente, ou por consequência, eu tenho mais possibilidade de ir bem, né? Ainda sobre esse sentido do questão financeira, que é um dos pilares que mais nos deixa preocupado em alguns momentos, a gente vai estar provavelmente durante a semana, se possível ainda amanhã, fazendo uma live também com o Badesk para falar sobre linhas de financiamento. Perfeito. Então, quem tiver que de fato entender que esse é o momento, o que se faz necessário e quer entender o que vai estar rolando, quais são as possibilidades, fica de olho aí nas redes sociais da CIRS, que em breve, pela manhã, já provavelmente amanhã a gente deve estar divulgando como e quando vai acontecer. O Jonathan, pode falar. Só se pegar um gancho ali na fala do Joel, esse Joel, eu também entendo que vai ser um outro divisor que a gente vai ter pós essa situação. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo está trazendo à tona uma reflexão sobre o nosso hábito de consumo. Já tem movimentos aí de famosos, de algumas personalidades, falando que não vão mais comprar nada da China, porque a China é que causou tudo isso. Difícil, né? A gente conseguir romper com essa barreira, até porque eles são a grande fábrica do mundo, né? Mas, sem dúvida, eu entendo que vai haver um movimento de conscientização da importância de que o dinheiro fique no cluster ali na cadeia local. Tinha uma expressão que comumente era falada alguns anos atrás, quando a gente teve o grande auge, né, de entender que o mundo é global, que a gente falava, pense globalmente e haja localmente. E agora acho que a gente vai ter uma máxima que é, entenda o mercado globalmente, mas estimule o seu mercado localmente. Porque realmente, né, se a gente se ajudar e se a gente mudar um pouco o nosso jeito de pensar o consumo, tirar um pouco aqueles hábitos que a gente tem arraigado, de que não, comprar fora é mais legal. Às vezes a gente paga caro alguma coisa para dizer que trouxe, não precisa nem ser de muito longe, do litoral, de São Paulo, de qualquer outro lugar, falando da região aí do Alto Vale. Essa mudança de concepção de que a gente precisa valorizar a nossa cadeia local, eu acho que ela é mais um aditivo que vai ser um ingrediente importante na hora da retomada. Mas vamos lá na fala do Jonathan também. Então, o legal é que algumas pessoas estão gerando questionamento ou algumas dúvidas e o próprio público ali já vem com ideias, com soluções. Então isso é legal. Eu, inclusive, vou tentar deixar a live disponível depois, tá, pessoal? Não garanto para vocês que sim, eu tentei semana passada e não rolou. Então, se vocês ainda quiserem convidar alguém aí para estar acompanhando essa fala do Daniel, ainda temos tempo. O Jonathan comentou que nesse período uma das coisas que também acontece por parte dos nossos clientes é essa busca pelo desconto, né? Pô, me ajuda aí esse mês, está meio apertado, enfim, o coronavírus, etc. E que critério, né, que se deve tomar? Eu vou tomar o mesmo critério para todo mundo? Eu vou olhar para o Daniel diferente de como eu olho para o Gabriel? Né? Por onde que eu caminho, né? Cada caso é um caso, meus clientes são meus clientes. Gabriel e Jonathan, eu diria que quando a gente está num estado de exceção, a gente deve ter medidas de exceção, né? As coisas têm que combinar. Então, a gente está num estado de exceção. Então, eu acho que não é momento de a gente baixar muitas regras e dizer não dou desconto ou dou desconto para todo mundo.
eu acho que justamente esse relacionamento que a gente tem com o cliente é que vai nos dar um feeling, né? E nesse momento não vai ter como ser muito diferente disso, de se aquele cliente realmente precisa disso ou não. Infelizmente, né, a gente tem situações onde a pessoa nem precisaria daquilo, quem sabe, o cliente nem precisaria, mas ele vai entrar na onda, até porque essa onda do desconto, ela infelizmente é cultural nossa aqui no Brasil. Mas eu diria que é o feeling caso a caso. E também diria que dificilmente a gente vai poder ter o ano de 2020. O ano de 2020 ele passa a ser um ano incomparável nas nossas comparações históricas daqui para frente. Então, eu tenho visto muita gente dizendo assim, mas a minha projeção de venda para o mês de março e abril, que eu, com base no ano passado, era de faturar tanto, e eu queria crescer só 10%, e eu não vou conseguir nem isso. Esquece essa comparação, né? O momento de a gente fazer ajustes, é melhor a gente, quem sabe, abrir mão um pouquinho nesse momento, para que a gente tenha um ganho continuado na frente, do que a gente romper uma relação que, quem sabe, nesse momento nós sejamos, em algumas relações, a ponta mais fraca. A gente tem que entender que isso é uma realidade, né? Não é certamente o caso que o Jonathan está trazendo à tona, mas para a maioria dos pequenos negócios, eles vão ser uma ponta extremamente frágil nesse momento. Então, eu ainda diria, prefiro que a gente vá para as negociações caso a caso, né, para compreender as situações. O que é importante? Qual que seja o critério? Né? O critério é que tenha uma boa justificativa para isso. Né? Mas, de novo, se nós estivermos próximos do cliente, quem sabe a gente já vai ter uma condição de saber se realmente a situação dele condiz com o que ele está pedindo ou não. Até porque essa é mais uma oportunidade de gerar o relacionamento que nós falávamos antes, né? Pô, quem é essa pessoa que está hoje me pedindo um auxílio? É alguém que tem um relacionamento comigo? Não tem? Tem credibilidade? Não tem, né? Até algumas Isso, pessoas... Pode falar. e aí não entra nem numa questão assim, não, na minha curva ABC, ele está entre os meus clientes A, os que mais me pagam. Não é nem isso, né? A gente sabe que todos nós temos clientes que não estão na cabeça lá da curva ABC, mas eles são muito importantes do ponto de vista de relacionamento. São aqueles clientes que são quase nossos advogados, nossos defensores. Então aí que vem esse peso que tu está falando. Pô, é alguém que eu tenho um nível de relacionamento, de ser parceiro, ok, né? Quem sabe eu vou ter que ser altamente complacente nesse momento e também entender a realidade dele. Citasse algumas vezes, a gente falou algumas vezes a comparação, inclusive, da época de cheias, enfim, né? Nós conversávamos um tempo atrás, aí estávamos vendo algumas fotos nesse sentido, e alguém comentou o quanto a nossa região seria poderosa, né, financeiramente falando, enfim, se nós vivêssemos sempre com aquele sentimento pós-enchente. Né? Sim. Cara, e faz todo sentido, e o Joel trouxe isso agora aí na fala dele. O Joel defende muito, e eu assino embaixo, sobre economia colaborativa, né? Pô, o quanto agora eu posso visualizar um parceiro que até então eu não via. Tá na hora de juntar um pouco da força que eu tenho com um pouco da força que você tem, para fazer uma força maior, né? Tirar aquele do ganha-perde. A gente pode ganhar junto, principalmente num momento como agora, ou a gente ganha junto ou todo mundo perde, né? É muito difícil hoje só um ganhar. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde na situação atual. E pegando carona ainda nessa fala, né, da questão do espírito, volta naquele primeiro item que a gente falou, que é do emocional. Então, é uma inversão. Em vez de a gente sair das conversas e ficar falando de quem está tão distante da gente, que toma decisões, né, que está tomando cada um as suas decisões, que a gente se aproxime, né, daquelas pessoas que, inclusive, a gente não tinha muito convívio no âmbito empresarial, e aí a importância de uma associação empresarial como a CIRS, que congrega, né, e transforma, que dá liga nessa economia colaborativa, de a gente realmente estar com uma energia redobrada. Né? Não é a hora de a gente baixar o mastro, né, da bandeira, arriar a bandeira. Não é o momento de a gente aceitar, é o momento de a gente se abraçar e de a gente passar por isso juntos e mais fortalecidos. Né? Então, para mim, não entra em questão que seja um momento de desistência. Né? Eu acho que quem está desistindo agora do seu negócio é porque já estava com o seu negócio à beira da desistência 6 meses, 1 ano antes desse rolo todo que a gente colocou agora. Mas, então, que a gente aproveite agora para rever e realmente fazer essa economia local e regional ser um grande motor para quando a coisa volte a reaquecer, ou não quando volte, que esse motor regional e local seja o grande ente que vai reaquecer o mercado.
E aí, o Robson e o Adolir falaram coisas parecidas, a questão do momento, né? Tudo são momentos, né? É aquela curva da onda, né? É fato, e eu acredito muito nisso, não trabalho com finanças, enfim, nem com bolsa de valores, mas assim que tudo isso passar, vai se acelerar, né? Porque as coisas estão repreendidas, né? Então, o fluxo vai ser maior nos próximos momentos. Aí, um mês depois, 45 dias depois. Então, todos aqueles que hoje estiverem fazendo a tarefinha de casa, sendo tartaruga, como eu citei, é o cara que vai estar preparado a hora que a largada for liberada. Gabriel, pegando a fala do Robson e do Adolir, e eu vejo que dessa vez a gente ainda tem um fato novo, né? Que além de a gente ter um ciclo financeiro que todo momento onde o dinheiro sai de circulação, ele não some, né? Ele fica represado em algum lugar. E a hora que isso solta, só que agora para mim qual é o principal ingrediente? Não é só o dinheiro que está preso. Nós estamos presos. Nós estamos reclusos. Então, tenho certeza que a hora que a gente tiver um cenário, e eu acredito que esse cenário vai ser mais breve do que a gente imagina até, a gente vai ter um cenário de reinserção das pessoas de novo no trabalho, comprando as coisas na loja, na padaria, no restaurante. Nós vamos vir com uma sede pós-quarentena que, eventualmente, se a gente tiver alguma dificuldade financeira, tenho certeza, o nosso psicológico vai estar querendo consumir muito, né? Porque a gente está experimentando uma coisa que ela extrapola a questão financeira. É quase um experimento social que a gente está passando, né? Então, e a gente está vivenciando isso dentro das nossas casas, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colaboradores. Então, a gente pode ter certeza que além dessa curva natural de que quando o dinheiro retrai, depois quando ele volta com força, a gente também está muito retraído nesse momento. E a hora que nós estiver liberado de novo, a gente vem forte para consumir novamente. Com medo ou sem o medo, né? Quem de nós não está louco para fazer uma festinha e comprar alguma coisa, né? Sim. Então, vai acontecer, né? A Aline, inclusive, comentou de segmentos, né? A gente tomar o cuidado e observar com carinho os segmentos, porque não são todos que estão parados nesse momento, né? E talvez o meu segmento sejam os que estão parados. E será que não dá para repensar e buscar um segmento novo, né? Será que eu não estou colocando todos os ovos na mesma cesta? Então, Pode, também é válido, né? Eu acho que tem uma máxima que uma das frases que eu mais ouvi nesses últimos dias é a pessoa falando: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É um pouco trágica essa analogia para esse momento, mas é fato que tem alguns setores que enquanto a gente está parado, travado com os nossos negócios, eles estão crescendo. Eu só acho que a gente tem que ter uma certa cautela e um certo discernimento, porque não é todo negócio que serve para virar delivery, não é todo negócio que serve para virar online, não é todo mundo, não é a solução. Né? A gente até pode encontrar algumas medidas paliativas agora de curto prazo, acessando algumas coisas. Como tu falasse, para alguns casos, quem sabe sim, seja repensar completamente o modelo de negócio, porque a gente descobriu que o nosso modelo de negócio ficou altamente fragilizado. Eu tenho um negócio que ele depende de um cliente. Esse negócio era frágil a vida inteira, só que agora esse único cliente disse que não, cancelou meus pedidos. Ok, potencializou, amplificou uma fragilidade que eu já tinha em outro momento. Quem sabe aí seja a hora de repensar o modelo do meu negócio. Mas eu também sempre peço um pouco de cautela e um pouco de cuidado, porque eu vejo todo mundo indo para online, todo mundo querendo fazer delivery de tudo, que coisa que nem é compatível, né, com a entrega em casa ou com a entrega disso à distância por meios de tecnologia. Então, calma. Eu sei que, como primeira reação, às vezes é melhor isso do que a estagnação, ficar parado, ficar travado com medo. Mas a gente também não pode sair remontando o nosso negócio. Lembrem, né? Essa é a frase que eu me repito com mais frequência, né? Até para me trazer sempre para o olhar lá com os nossos clientes. Nós estamos num estado de exceção. Vamos tomar decisões para este momento de exceção. Que a gente não use esses dias que a gente tem pela frente como uma mudança de rumo definitiva para o nosso negócio. A menos que a gente tenha identificado tantas fragilidades no nosso negócio que seja, assim, o momento de a gente rever muita coisa. Isso aí. Até eu tinha perdido o de alguém aqui. E essa questão da oportunidade, nós também falávamos disso com o Juarez, né? Eu até citei o exemplo de enquanto alguém chora, alguém vende lenço, né? Eu não gosto dessa comparação, mas de fato eu posso pensar em várias possibilidades, né? Isso que você disse. Eu às vezes já tinha um único cliente, só que como ele estava todo dia na minha porta, isso não me causava dor, né? Hoje esse meu único cliente está preso em casa.
E daí o que acontece se amanhã ele mudar de cidade? Não, não é o coronavírus, mas ele mudou de cidade. Ele ganhou na Sim. Mega Sena e não precisa mais de mim. E o que eu faço mais, né? O que eu continuo fazendo? Esses meus boletos que eu preciso receber estão todos na mão do Daniel? Né? Será que essa é a medida certa? Será que esse é o caminho? Não que não possa, mas eu preciso entender que isso é um risco. E se Sim. eu convivo bem com o risco, ok. Ok? Né? Mas eu acho que essa, Gabriel, é uma reflexão que a gente não pode deixar passar batido. Né? Quem está acompanhando desde o início lá, a gente falava dessa questão do equilíbrio emocional, porque a gente também não pode cair nessa situação de um certo vitimismo, né? Poxa, aconteceu comigo isso agora. Se a gente analisar assim com bastante frieza, e quem sabe quando passar tudo isso, a gente vai ter uma condição um pouco mais racional de analisar, a gente vai chegar à conclusão. Tudo que está doendo agora já doía antes. Só que agora veio uma situação extrema. Então, a empresa que tinha dificuldade de caixa, ela num mês, sem coronavírus, sem nada mais grave, se a gente tivesse uma quebra lá do faturamento por causa de um feriado prolongado e o negócio dela não fatura no feriado, isso já seria um problema. Tem uma outra situação que não diz respeito a dinheiro, né, mas que para mim tem ficado bastante evidente também nesses dias, que é aquilo que a gente mencionava antes. Eu só me relacionava com o meu cliente quando ele vinha na minha loja ou quando ele me chamava para prestar um serviço. Eu não tinha nenhum outro tipo de relacionamento. Isso sempre foi um problema. Agora veio à tona. Eu ouvi sábado, né, de um profissional dizendo, olha, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de expor a minha imagem para fazer vídeos do meu serviço, coisas que os concorrentes dele todos já faziam. Então, ele mesmo reconheceu. Aquilo que eu fiquei protelando muito tempo de expor a minha imagem, de quebrar um pouco essa barreira que ele tinha de exposição, agora ele está tendo que fazer isso na marra. Né? A gente tem visto aí situações de empresas que durante os últimos anos elas sempre acharam difícil implantar uma operação de delivery. E em 18 horas a operação de delivery estava em pé do seu negócio. Né? Momentos de crise, né? Eu também não é uma comparação, uma analogia tão saudável, mas eu lembro de um documentário que assisti um tempo atrás que mostra, Gabriel, as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração. E aí, via de regra, todas elas têm a mesma resposta. Como é que tu sobreviveu a um campo de concentração? Situação altamente extrema. E a pessoa disse, eu só tinha essa chance. Eu não tinha outra opção. A minha opção era escolher viver ou morrer. A gente vem de um contexto de mercado que depois que a tecnologia se disseminou como disseminou, onde a gente não pecava mais por falta de opção, e sim por excesso de opção. E agora o que a gente está vendo? Os negócios, como não estão com muitas opções, eles têm que fazer o dever de casa que eles já deveriam estar fazendo há bastante tempo. Né? Porque nesse momento, quem sabe essa vai ser a nossa única opção. E quando a gente tem menos opção, a gente tem mais foco naquilo que a gente está fazendo. Isso é inegável. Um case legal aí que vale a pena e já é talvez batido para a maioria, mas a própria fábrica da Lego, né? E eu sei que eu estou falando daí de uma potência, enfim, mas essa fábrica pegou fogo 3, 4 vezes e hoje é a Lego que a gente conhece. E foi em 2013, por aí tem um documentário bem legal sobre. Eles começaram a facilitar a montagem, né? Foi quando as caixas começaram a vir com manuais e tal, tudo prontinho, ó, segue isso aqui. E as vendas caíram lá embaixo, porque eles esqueceram do principal, de reinventar junto com o cliente. De Considerar o cliente, né? E essa também é uma bandeira que você defende muito, né? Se você continuar fazendo sozinho, a briga vai ser só sua. Se você fizer junto com o teu cliente, a briga e a conquista serão de vocês. A briga e a conquista vai ser junto e vai existir